Estamos num momento de pandemia, momento dolorido, doloroso, que gerou tantas mortes, mas gerou também algumas vidas. A poesia não deixou de cantar, mesmo no momento mais duro. Pelo menos essa é a experiência do mais recente livro do poeta Aleilton Fonseca, A Terra em Pandemia. É um longo poema épico, onde ele transita por todos os momentos da pandemia, falando sobretudo de mortes, mas também de algumas esperanças e um diálogo profundo com a cultura ocidental, sobretudo com outro grande poeta, o Eliot. É uma leitura cuidadosa e instigante, como você vai ver nessa entrevista com o Aleilton Fonseca. Aleilton, você está lançando A Terra em Pandemia, que é um longo poema, um poema épico, como dizem aqui as pessoas que escreveram sobre o poema. Um poema épico sobre essa situação vivida, né, com essa complexidade que tem sido esses dias de pandemia, né? Quer dizer, um poema escrito no calor da luta, né? Como é que foi essa experiência de escrever enquanto os fenômenos aconteciam? Vamos falar um pouco sobre o processo de criação desse poema. Olá, Maurício, um prazer enorme estar aqui contigo, falando dessa experiência que foi escrever este livro, A Terra em Pandemia, num contexto em que todos nós estamos submetidos, né, à angústia de um ponto fora da curva da vida humana e com a esperança de avistarmos o outro lado dessa travessia, não é verdade? E nesses momentos em que nós somos tomados por este choque, né, da quebra da previsibilidade, toda a nossa vida parou e nós fomos submetidos a uma necessidade de reorganizar o nosso dia a dia, a nossa cabeça. Então, a literatura é um desses refúgios, ou um desses oásis em que nós podemos nos cercar, né, das obras literárias que nos levam a refletir sobre a condição humana, obras de outros escritores que em outras épocas falaram de situações parecidas. Não é? É hora de reler A Peste, de Camus, é hora de reler T.S. Eliot, né, a Terra Desolada, né, The Wasteland, porque são reflexões de outro tempo que, de repente, iluminam os nossos caminhos atuais. Nós, da literatura, nós das artes, nós partimos para esta fruição. Nós vimos como os cantores fizeram lives, os artistas de teatro fizeram lives mostrando o seu trabalho, e os escritores, sobretudo os poetas, também foram para as redes sociais mostrando a sua poesia, lendo poesia, apresentando outros autores. Então, foi uma forma também de sobreviver existencialmente a essa grande situação difícil, né? Agora, escrever A Terra em Pandemia, de certa forma, foi uma catarse para diante dessa situação toda? Quer dizer, como é que foi essa experiência do ponto de vista mesmo da confecção do poema, né? Quer dizer, como é que foi isso? Inicialmente, fiquei paralisado, Maurício. Fiquei mês de março, depois das férias, chegando a Salvador para ir para o trabalho no outro dia. Iria a uma solenidade na Academia de Letras de Ilhéus, tudo suspenso. A vida parou. Durante praticamente o mês de março e abril, eu fiquei em casa, eu e a minha esposa, também professora, ensaísta. Ficamos, eu e a Rosana, Patrício, minha esposa, paralisados. Nosso filho, estudante de medicina, todos paralisados em casa, diante da TV, acompanhando, né, as reportagens, as notícias que se avolumavam, pasmos.
Eu praticamente fiquei março e abril paralisado diante da TV, acompanhando, estupefato. Mas depois começam os pedidos para participar de uma live e, de repente, falar de poesia e pandemia, e os poemas começam a circular na internet e vamos ler. Então, a primeira coisa foi ler. O primeiro remédio foi a leitura. E um poema que é da minha predileção, T.S. Eliot, The Wasteland, A Terra Desolada, que é um poema do pós-guerra, publicado em 1922, mas que os críticos não se deram conta que ele é pós-pandemia, a pandemia de 1918, 1920, que o mundo recomeçou em 1921, 22, né? A arte voltou a ter seu lugar. A própria Semana de Arte Moderna de 22 é uma retomada, né, das artes no Brasil, né? Vamos comemorar 100 anos no ano que vem. Então, essa leitura me instigou, porque eu senti a necessidade de também escrever algo. E foi exatamente depois de uma leitura, eu li o original em inglês e li a tradução de Ivan Junqueira e terminei e imediatamente comecei a escrever a partir do primeiro canto de T.S. Eliot, estabelecendo ali um diálogo: a terra desolada, a terra em pandemia, o enterro dos mortos. E eu começo exatamente a partir desse canto, o enterro dos mortos. E aí o texto fluiu. E aí foram 4 meses de trabalho ininterruptos, 4 meses ininterruptos para chegar a um final, né, um poema em 5 cantos, são 620 versos, 62 estrofes, 62 notas de rodapé, porque me provocou a necessidade de uma grande pesquisa, já que eu parti de um diálogo com Eliot, e esse diálogo se ampliou para diversos outros autores de diversas épocas, desde a antiguidade até a contemporaneidade. Há uma coisa interessante nisso tudo, porque a sua obra mais conhecida, pelo menos, eu sei que você já publicou outros livros de poemas, mas a sua obra mais conhecida é a do prosador, né? A do ensaísta também, né? Quer dizer, e por que essa opção em se expressar pela poesia? Foi instigado pelo Eliot ou teve outra provocação? Foi quase que natural. Realmente, você tem toda a razão. Eu me fixei mais como prosador, contista, o ficcionista, mas a minha origem é a poesia. E, embora eu não publique tanto quanto a prosa, a poesia vai fluindo. De vez em quando se escreve um poema, vai ficando aí na gaveta para um futuro livro. E quando esse tema me veio assim com essa força, eu senti que era uma narrativa, mas é uma narrativa que pedia a disciplina da poesia, a disciplina do verso, a cadência do verso. E foi interessante isso, porque assim que eu elaborei o primeiro canto, eu gravei e enviei pelo WhatsApp para alguns amigos, e todos eles se entusiasmaram. São amigos escritores, críticos, professores de literatura, e um desses amigos muito próximos, Antônio Torres, o grande escritor Antônio Torres, disse logo de saída: olha, eu senti aqui um consórcio da voz do romancista com o poeta. Vai em frente. Antônio Carlos Sequim ficou entusiasmado: olha, eu quero ver este livro breve, né? Ricardo Vieira Lima foi outro que também gostou muito da ideia inicial. E, na Bahia, Luiz Antônio Cajazeira Ramos ficou tão interessado que cada versão que eu fazia, eu enviava para ele, nós conversávamos, discutíamos. O próprio Ricardo Vieira Lima, a Heloísa Prazeres, uma poeta baiana também de nosso convívio. Então, eu costumo fazer isso, estou escrevendo um trabalho, assim como eles fazem comigo, mando para eles,
conversamos, trocamos ideias, há sugestões, e foi um trabalho que foi tendo já um leitorado crítico desde o seu início. E foram várias versões até ficar pronto, porque várias vezes eu enviava para os amigos o texto dando como pronto, e assim que terminava de passar o zap com a última versão, já voltava a escrever alguma coisa, a ampliar, enfim, o poema se estabeleceu dessa maneira, né? O eu lírico é uma instância de criação que toma conta do escritor eu empírico e que diz o que precisa fazer, aponta o que precisa ampliar, o que precisa pesquisar. Esse poema é realmente um trabalho que envolveu muita pesquisa, né? Pela primeira vez, claro que eu usei o meu acervo aqui, mas, em grande parte, foi uma pesquisa nos acervos da internet, porque hoje nós temos esse acesso às bibliotecas universais, não é? Então, isso facilitou muito esse trabalho de pesquisa e preencheu 4 meses da minha quarentena, né, me garantindo uma sobrevivência existencial que eu precisava muito naquele momento. A gente está falando muito do Eliot, mas você dialoga com várias outras vozes, Drummond, até Caetano Veloso, Thomas Mann, enfim, muitas referências culturais. Quer dizer, por que essa necessidade de, digamos assim, dialogar com o mundo, né? E, mais do que isso, com a cultura ocidental? Foi, de certa forma, um lenitivo à solidão que a pandemia impôs? Certamente. Maurício, você, como escritor e titular dessa maravilhosa biblioteca que eu vejo ao fundo, você sabe que, com o passar dos anos, as nossas leituras, nós vamos construindo a nossa enciclopédia particular na memória, né? E muitas vezes, quando estamos escrevendo, aparece uma lembrança, uma reminiscência de uma leitura, porque, de alguma forma, o que nós lemos de um determinado poeta, de um determinado filósofo, de um determinado ficcionista, de um artista, se concatena com aquela ideia que surge no fluxo da criação. Esse mistério da intertextualidade natural, algo que flui natural, que a gente nem força, mas que vem, e você faz a pesquisa para ter certeza do que está afirmando, fazer a nota, né? No caso de um poema que tem as notas, remetendo o leitor a essas fontes. Então, de certa maneira, sim, foi para trazer para a escrita do poema essas outras vozes que, de certa forma, formaram a minha voz ao longo das minhas leituras, não é? Então, tanto da cultura ocidental como da cultura oriental, né, filósofos, né, em várias outras línguas. Por isso, eu fiz questão de não traduzir, de citar o original, que é também uma lição eliotiana, não é? Ele traz no seu poema, e isso causou espanto à crítica da época, várias citações, né, fragmentos, ele faz um mosaico de fragmentos, traz outras vozes, algumas que ele deixa claro, outras descubram os leitores, mas é um jogo, um tecido intertextual muito engenhoso. Então, eu, como um leitor, admirador do estilo de Eliot, eu me achei autorizado a entrar na sua oficina e usar os seus instrumentos de criação para montar o meu próprio texto, né? Mas mostrando esse diálogo, mostrando não apenas com Eliot, como você sinalizou, mas com essas outras várias vozes do passado, da contemporaneidade e até da agoridade, vamos chamar assim, porque o que nós dissemos hoje sobre o que se passa hoje e já publicamos imediatamente está para além do contemporâneo. É o agora, é a agoridade. Naturalmente, até pela própria provocação, né, do poema, é um poema melancólico, mas é uma melancolia, digamos assim, politizada,
há um discurso social profundo por trás de toda a linguagem, né? Quer dizer, como é que também foi trabalhar essa certa reflexão social em torno da confusão toda que se vive na agoridade, vamos usar a sua expressão. É verdade, é verdade. Isto reflete o meu estado de espírito, essa melancolia, mas uma melancolia ilustrada, digamos assim, né? Uma melancolia lida, né? Sem desespero, mas com uma consciência, né, de uma travessia no pântano que nós, como humanidade, estamos enfrentando, e travessia na qual nós somos questionados enquanto uma categoria de ser que existe no planeta em face dos outros seres, em face de um oikos ao qual devemos ter atenção e que, ao que tudo indica, não estávamos como humanidade, não estamos como humanidade, prestando atenção à necessidade de ouvir as vozes deste ser outro, esse ser natureza, do qual nós fazemos parte. Então, é como se houvesse ali uma cisão do natural com o humano, como se o humano fosse algo a ser extirpado, né, da harmonia, porque atentou contra a harmonia dos 4 elementos formadores do oikos, né? Então, essas ilações que a gente, como escritor, como poeta, a gente faz, a gente pensa, porque somos informados sobre todos os desequilíbrios naturais, os desequilíbrios econômicos, né, as grandes injustiças sociais. Somos atentos a tudo isso como cidadãos, primeiramente, e como pensadores, em última instância, e, naturalmente, isso nos impõe um discurso, um lugar. Qual é o meu lugar de fala? De onde eu falo nesse poema? Não é? Então, essa melancolia ela é perpassada por uma consciência política. Não é? Há um canto específico que é da lamentação, que é o canto 1, o enterro dos mortos, mas logo depois vem essa questão do destino, da destinação, da premonição, que enfim, essa instância demiúrgica, que a própria ciência encarna isso de uma forma laboratorial, quer dizer, a ciência nos diz o que nos espera no futuro se nós não cumprimos certas tarefas necessárias a uma vida organizada e em equilíbrio com o oikos, não é? E muitas vezes outros interesses desviam o ser humano, né? Desviam as políticas públicas, desviam os países de um rumo que seria o melhor para a humanidade como um todo. Então, é a ciência que, enfim, será a voz de diálogo nesse poema. Né? Agora, é a questão da planificação humana, né? Quer dizer, todos estão no mesmo patamar de risco, no mesmo patamar de angústia, enfim. Quer dizer, é uma coisa também muito trabalhada no poema, né? Quer dizer, também como é esse trabalho de planificação, né? Quer dizer, está todo mundo no mesmo barco, digamos assim, na mesma arca, né? Para usar uma imagem bíblica, né? Quer dizer, também como é que foi trabalhar essa visão planificada da humanidade? É um sentimento que todos experimentamos, né? De repente, por um momento, pelo menos, nós nos sentimos todos como humanidade reféns da mesma ameaça, né? Mas aí há essa questão de em outro momento, discutir a necessidade do discernimento. E por isso que, no canto Desfile das Infâmias, há uma postura política. Quer dizer, somos todos iguais nessa aventura, né, de enfrentar a pandemia, porém não estamos iguais nas condições de pensar as saídas. Né? Há um debate, há diferenças, mas há
o pensamento correto, há um rumo certo que leva à terra prometida, que é o pós-pandemia, mas há outra rota que inapelavelmente levaria ao abismo. Então, é uma luta de narrativas, uma luta de discursos, né? Então, o negacionismo institucionalizado é algo que todos temos que enfrentar, né? Então, a gente parte dessa planificação, é verdade, porque todos nos encontramos reféns de uma pandemia com uma capacidade destrutiva inenarrável. Por outro lado, é preciso fazer valer o discurso que realmente nos salva, né? É por isso que a vacina aparece como a única deusa capaz de salvar. No mundo acostumado a muitas adorações, a muitos deuses, nesse momento agudo, apenas uma deusa gestada nos altares da ciência pode nos salvar. O poema não é que ele termine de maneira eufórica, mas ele pelo menos aponta uma certa perspectiva de esperança, vamos dizer assim, né? Que não é nada eufórico. Quer dizer, também como é essa visão, de certa forma, futurista dentro do poema? O canto final, né? É o menor, são apenas 3 estrofes, né? São 3 estrofes, são todos decálogos, né? Então são 30 versos finais, em que aí comparece, né, a visão do poeta, que não é um otimista, né, ingênuo, mas também não é um pessimista total, né? Então, isso aí realmente é um final que reflete um ponto de vista de que há uma saída, que é possível, né, tomar um rumo que nos leve ao reequilíbrio dos 4 elementos, que nós nos curvemos diante de Gaia, né, para citar a visão dos antigos sobre o planeta, né, sobre a natureza, que a natureza volte a ser para nós, seres humanos, a mãe que deve ser, portanto, honrada, né, amada, no sentido de que é no seu ventre que nós vivemos o dia a dia. Nós viemos dela e para ela voltaremos. Quer dizer, nós somos, né, uma constituição orgânica, né, do corpo geral da natureza. É isso que nós precisamos recuperar, esse religare com a natureza, um verdadeiro religare necessário com essa concepção de uma natureza da qual nós somos pequenas células, né, e que formamos este grande corpo com todos os outros, né, elementos, né? Nós somos constituídos dos 4 elementos, nós somos parte dos rios, nós somos parte da terra, do ar, nós somos energia, nós somos fogo. Então, eu acho que aí lembra um pouco Bachelard, não é? A poesia dos 4 elementos, né? Porque a poesia é este canto que nos reintegra. Não é à toa que Otávio Paz fala, né, da poesia como uma outra voz, capaz de nos preservar a nossa condição de humanidade. Maravilha, foi um desafio, né? E um desafio, quer dizer, ao calor da hora, como diziam os antigos cronistas de jornais, né? Mas que foi enfrentado, né, Aleildo? Não podia ser de outra forma. E, como sabemos, as redes sociais são veículos urgentes, né? Nós vamos encontrar muitos poemas, muitas obras de arte em que os artistas, os poetas, os ficcionistas expressam, não é, a sua visão desse momento tão agudo, desse momento tão urgente. E, de fato, a literatura é esse oásis, é esse ponto fora da curva de onde nós podemos lançar um olhar, né, que envolva, né, toda esta paisagem humana,
né, todos os discursos, e, a partir dali, cada um dá a sua contribuição, cada um pinta o seu quadro, faz o seu ato do teatro, escreve seu poema, né, faz a sua canção, e com isso nós vamos agregando ao saber científico, que é um dos pilares da civilização contemporânea, e que nós não podemos deixar que esses pilares sejam abalados como política, né, como política de Estado, e os discursos das artes, o discurso da literatura, o discurso da poesia compõem estes saberes afetivos, que, fazendo essa transição entre o poder, o pensamento científico e o pensamento lírico, nós tenhamos aí, né, um equilíbrio, né, de conhecer e sentir a Terra como esta mãe Gaia, como este oikos de nossa existência plena. Maravilha, Ailton. Muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Um abraço. Meu caro Maurício Melo Júnior, uma satisfação imensa bater este papo aqui com você. Muito obrigado.